Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos e nesse vídeo então a gente dá início aqui ao nosso módulo de Geometria Analítica, que é um conteúdo bem específico dentro da parte de matemática, mas que a gente vai dar uma olhadinha aí então para a sua prova. Bem, dentro da parte de Geometria Analítica, a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre a distância entre dois pontos. Reforço com vocês aí as minhas redes sociais, quem quiser seguir o Instagram fica o convite, quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube também, estão todos aí convidados a darem uma passadinha por lá. Moçada, para início de conversa, o que a gente vê dentro da geometria analítica? Então tá anotado para vocês aí, olha, que a geometria analítica é o ramo da matemática que possibilita estudar o comportamento de uma curva através da análise de uma equação. Vai ser então o assunto que nós vamos tratar nesse módulo. Nele resolveremos problemas geométricos utilizando processos algébricos, como por exemplo equações. O tratamento formal desse ramo da matemática é devido aos trabalhos feitos pelo matemático francês René Descartes no início do século XVII. Moçada, então a sacada da geometria analítica vai ser exatamente essa que eu coloquei para vocês aqui de maneira bem objetiva. O nome é sugestivo, né? Geometria. A gente vai trabalhar conceitos geométricos, inclusive muitos conceitos que a gente utiliza na geometria plana, a gente vai trazer para cá, para as nossas aulas dentro desse módulo de geometria analítica. Só que ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma análise dessa geometria através de expressões algébricas. Então eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, a representação de uma reta e a gente vai olhar geometricamente para aquela figura como uma reta, mas ao mesmo tempo eu vou fazer uma análise daquilo, então eu vou tratar aquela reta de forma analítica a partir da representação de uma expressão algébrica, de uma equação, por exemplo. A mesma situação vai acontecer quando a gente chegar no ponto de estudar circunferências. A gente vai ver ali a figura, a circunferência, só que eu vou trazer para vocês, além de toda a análise que a gente tem da geometria mesmo, de todo o estudo da geometria plana, a gente vai trazer uma interpretação daquilo associada a expressões algébricas, a equações, perfeito? Essa então é a pegada do que a gente vai ver aqui dentro desse módulo, trazendo muita geometria, só que com uma análise a partir de equações de expressões algébricas, ok? Então a gente começa, especificamente dentro desse bloco, tratando então da distância entre dois pontos. Então coloquei para vocês aqui, olha, considerem esses dois pontos distintos, o ponto A de coordenadas xa, ya, e o ponto B de coordenadas xb, yb, tais que o segmento AB não seja paralelo a algum dos eixos coordenados. Traçando-se por A e B as retas paralelas aos eixos coordenados que se interceptam em C, tem-se o triângulo ABC, que vai ser retângulo em C. Então, do que eu estou falando? Bem, moçada, claro que dentro aqui do estudo da geometria analítica vai ser sempre muito importante que a gente saiba marcar esses pontos no plano cartesiano, ok? A análise que a gente vai fazer aqui dessa geometria, ela acontece justamente no plano cartesiano. E especificamente aqui a gente vai trabalhar com os dois eixos, que seriam os eixos x e y. E lembrando então que qualquer ponto que eu marcar nesse plano, ele é um par ordenado, que a gente diz. Então a primeira coordenada dele é sempre a coordenada de x e a segunda coordenada é a coordenada de y. Então, se eu for seguir o que eu coloquei para vocês aqui, eu vou marcar dois pontos distintos, A e B, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui o meu ponto A. E aí ele vai ter coordenadas o quê? Ele vai ter lá um x associado a esse ponto A. E ele vai ter aqui, olha, um y associado a esse ponto A. E eu vou marcar com vocês aqui agora um outro ponto, um ponto B, por exemplo, que vai ter coordenadas de um x do ponto B e vai ter coordenadas aqui, olha, y também de um ponto B, ok? Então aqui nós temos xa, aqui nós temos xb, aqui nós temos ya e aqui nós vamos ter o yb. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tratar da distância entre esses dois pontos, mas de forma analítica, ou seja, eu vou fazer uma análise agora algébrica da coisa. Eu vou traduzir essa distância como uma fórmula, como uma expressão algébrica, perfeito? Então, no texto que eu coloquei para vocês, qual que é a sugestão que a gente dá? Você vai traçar aqui, por exemplo, olha, esse segmento
que seria um segmento que vai me dar a diferença entre os dois valores de y, e você vai traçar para mim esse segmento, olha, que vai me dar a diferença entre as duas coordenadas de x, perfeito? Veja se você concorda comigo. Esse segmento que está aqui, olha, que eu estou destacando de preto, como que eu poderia identificar uma expressão que me desse a medida desse segmento? Ora, para eu descobrir a medida daquele segmento, bastaria eu fazer a diferença entre a coordenada y de B e a coordenada y de A, certo? Se esse yb aqui fosse 4, por exemplo, e se esse ya fosse 2, qual que seria o comprimento? Qual que seria a medida daquele segmento? A medida daquele segmento seria a diferença entre o 4 e o 2. Se a medida do YB fosse 10 e a medida do YA fosse 3, qual que seria a medida daquele segmento? A medida do segmento seria a diferença, 10 menos 3, 7. Então, de maneira genérica, a gente vai tratar a identificação, né, a representação daquele segmento como se fosse um YB menos um YA. E a mesma situação eu posso fazer com relação a esse segmento. Para eu descobrir o comprimento daquele segmento, basta eu fazer a diferença entre o XB e o XA. Então a gente deixa indicado aqui, olha, essa diferença XB menos XA. Só que eu preciso que você se lembre do seguinte, eu estou tentando descobrir qual que vai ser a distância entre aqueles dois pontos, entre o meu ponto B e esse meu ponto A. Então quando eu falo de distância, eu não vou calcular a distância somando a medida desse comprimento com a medida desse comprimento. Quando a gente fala da distância, a gente fala da menor distância possível. Então essa menor distância possível, ela vai ser feita em linha reta. Então a distância que eu quero calcular de A para B, ela é dada por esse segmento que aqui está, ó. E aí como que eu vou fazer então para descobrir essa distância, que eu vou chamar aqui de D? Bem, a jogada de você seguir as orientações que nós passamos aqui, que é exatamente essa, olha, traçando-se por A e B, retas paralelas aos eixos coordenados que se interceptam em C, tem-se então aqui um triângulo ACB, que é como se a gente tivesse esse triângulo que está aqui, né? Olha, esse triângulo retângulo, que é como se fosse o meu triângulo retângulo ACB. Se eu tenho um triângulo retângulo, nele vai ser válido o quê? O teorema de Pitágoras, que é aquele que me garante que o quadrado da hipotenusa acaba sendo igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou deixar indicado para vocês, olha, que essa minha distância ao quadrado acaba sendo igual a xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya também elevado ao quadrado, certo? Então tentem perceber o que eu estou fazendo aqui, olha, eu estou com uma análise geométrica da coisa, estou observando ali um triângulo retângulo, então estou aplicando aqui propriedades da geometria. Só que agora a gente vai começar a tirar expressões algébricas para essa análise, certo? E a partir das coordenadas desses pontos no plano cartesiano, que vai ser a nossa referência aqui dentro da geometria analítica. Então, se eu sei que a distância ao quadrado acaba sendo igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, o que vai ser a distância propriamente dita? A distância acaba sendo a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Na realidade, a raiz quadrada de tudo isso que está aqui, certo? Essa que está aqui, então, é a fórmula que a gente tem para a distância entre dois pontos no plano cartesiano. De maneira genérica, o que a gente vai fazer é simplesmente calcular a raiz quadrada. Claro que em todas as situações que eu te apresentar, por exemplo, dois pontos distintos desse plano e pedir para você calcular a distância, claro que, de uma maneira geral, você sempre vai poder fazer o que eu fiz aqui. Você pode olhar para o desenho. Você pode colocar esses dois pontos no plano e, a partir daí, intuitivamente, perceber o que eu coloquei aqui. Que você vai acabar tendo ali a presença de um triângulo retângulo, que para você descobrir a medida de um cateto, você vai fazer a diferença entre as coordenadas de y. Para você descobrir a medida do outro cateto, você vai fazer a diferença entre as coordenadas de x. Vai aplicar ali um teorema de Pitágoras e vai conseguir descobrir então a distância entre esses tais dois pontos. Só que toda vez que você for para a resolução do exercício, colocar o ponto no plano
aplicar Teorema de Pitágoras, é como se você estivesse abrindo mão disso daqui que a gente já deixa para vocês como uma fórmula mesmo, né? Como uma receita de bolo, a coisa já direta. O que eu estou fazendo aqui de maneira genérica é para que você tenha a garantia de que quaisquer que sejam os dois pontos que eu te apresente, o caminho para você chegar à distância entre dois pontos vai ser sempre essa que está aqui. De maneira geral, vai ser simplesmente a diferença entre as coordenadas de x elevadas ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas de y elevadas ao quadrado. E a raiz quadrada, então, desse resultado. Você vai me perguntar o seguinte, professor, dentro do estudo da geometria analítica, você acha que essa fórmula aí da distância entre dois pontos ela é importante? Ela é decisiva, tá? Mesmo quando a gente avança para outros pontos aqui dentro desse módulo, a fórmula da distância entre dois pontos acaba sendo sempre muito recorrente nas nossas resoluções, então é uma fórmula básica aí para vocês, tá? Bem, o que eu coloquei para vocês aqui então, ó, essa demonstração que eu fiz aqui é a do que no material de vocês está indicado aí, olha, que a distância entre os pontos A e B, que se indica por D, ela vai ser tal que essa distância nada mais é do que a diferença entre os valores de x ao quadrado mais a diferença entre os valores de y ao quadrado. Aí num primeiro momento, eu não sei nem se você parou para ficar pensando nisso, mas é importante já eu destacar o seguinte, professor, quando você fala para mim ali xa e xb, de maneira genérica nessa fórmula, é porque aqui você me deu um ponto A e um ponto B. Então você fez lá, por exemplo, xb menos xa, que é como se fosse o x do ponto B menos o x do ponto A. Mas, Bruno, eu estou meio perdido. E se ao invés de A e B, na minha prova aparecer, sei lá, o ponto P e o ponto M? Como que eu vou saber? É para fazer o x do P menos o x do M ou é para fazer o x do M menos o x do P? Porque é claro que isso pode fazer diferença, ainda mais que a gente está tratando aqui de uma subtração. A subtração não é uma operação comutativa, não é? Então você aí do outro lado poderia ficar realmente na dúvida sobre isso. Sobre como que eu vou conduzir essa diferença entre os valores de x e os valores de y. Qual que é a garantia que a gente tem e o que vai ser tranquilo para vocês? Como a gente no final das contas vai ter que fazer essas diferenças elevadas ao quadrado, se de alguma forma eu fizer a diferença entre um número e outro, der negativo, ou se eu fizer a diferença entre esses números e o resultado for positivo, para a gente no final das contas vai dar na mesma. Se eu fizer a minha diferença de menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 9. E se eu fizer uma diferença e der 3, 3 ao quadrado também vai ter que dar o quê? Também vai ter que dar 9. Nunca quando você fizer essas diferenças entre x e y, vocês vão encontrar valores que sejam diferentes em módulo. Então onde eu estou querendo chegar? Se você fizer, por exemplo, o xa menos o xb, e der 5, não tem como você fazer o xb menos o xa e dar 7. Se o xa menos o xb, se o xb menos o xa deu 5, o xa menos o xb tem que dar o quê? Tem que dar menos 5. Então essas diferenças elas vão ser sempre iguais em módulo no final das contas. E quando a gente pega esse valor e eleva ao quadrado, o resultado acaba sendo sempre o mesmo. Então onde eu quero chegar com vocês? Quando a gente for trabalhar com essa diferença, vocês vão ver aqui, olha, que a ordem escolhida para a diferença das abscissas não vai alterar o cálculo do D. E o mesmo vai acontecer quando a gente trabalhar com a diferença das ordenadas. Então é exatamente isso que eu estou te falando. Ó. Eu posso fazer xb menos xa ao quadrado, como eu posso fazer xa menos xb ao quadrado, que de qualquer maneira vai dar tudo o quê? Vai dar tudo na mesma. E aqui eu deixei indicadas as diferenças das abscissas, que não custa nada lembrar, são sempre os valores de x, mas a observação é a mesma com relação à diferença das ordenadas, ou seja, as diferenças de y. De maneira geral, a gente coloca na fórmula ya menos yb, mas o que você sempre vai poder fazer é o yb menos o ya. Ou seja, a gente não vai ter necessariamente, igual eu falei, a gente não vai ter necessariamente a e b. O que eu estou te falando é que na prática você tem que fazer o quê? A diferença entre os valores de x, não me interessa em que ordem seja, e elevar essa diferença ao quadrado, e a diferença dos valores de y. Não me interessa em que ordem seja, e elevar isso ao quadrado. Naturalmente, o que você não pode fazer é pegar um valor do x e subtrair do y, porque aí não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de diferenças entre ordenadas e diferenças entre abscissas, que tanto faz a ordem que a gente for lidar com elas, tá bom? Então essa era a primeira observação que eu ia deixar para vocês, e a segunda é essa que está aqui, olha. A fórmula para o cálculo continua válida se o segmento AB for paralelo a um dos eixos, ou ainda se os pontos A e B coincidirem, caso em que a distância vai ter que ser igual a zero. Claro, né? Se os pontos A e B forem idênticos, a gente vai saber que a distância entre eles vai ter que ser igual a zero. Então,
Aqui só para deixar claro que essa fórmula continua válida ainda nessa hipótese, certo? E mesmo que esse segmento AB seja paralelo a um dos eixos, porque quando a gente faz essa demonstração que está aqui, a gente trabalha de maneira genérica, como se esses dois pontos A e B, isso a gente até coloca aqui, né, olha, a gente trabalha com dois pontos distintos A e B, de forma que o segmento AB não seja paralelo a algum dos eixos. Então, quando eu falo de segmento paralelo, é como se eu tivesse um segmento assim, né, olha, o segmento AB seria paralelo, por exemplo, ao eixo X, ou se eu tivesse aqui um segmento AB paralelo ao segmento, desculpa, ao eixo Y. O que eu estou te garantindo é que mesmo nessas situações, essa fórmula que está aqui vai ter que ser válida. Apesar de que a gente, quando começar a mexer mesmo, a gente vai perceber que se esse segmento que está aqui for paralelo, por exemplo, ao eixo X, dificilmente você vai tentar descobrir a distância entre esses dois pontos na fórmula. O que eu estou tentando te dizer é basicamente o seguinte: suponhamos que as coordenadas aqui do meu ponto A fossem 2 e 5, e as coordenadas aqui do meu ponto B fossem 5 e 5. Vocês vão perceber que o y dele é o mesmo, certo? Então, a única diferença que a gente tem é nos valores de x. Ora, se esse x é 2 e se esse x é 5, é porque a distância entre os pontos A e B acaba sendo de quanto? Acaba sendo de 3. O que eu estou te dizendo, então, é que mesmo nessa situação específica, em que, teoricamente, nem há necessidade de você usar a fórmula, mas ainda assim, se você quiser usar a fórmula, ela vai ser válida, tá bom? Então, essa fórmula que está aqui é para que você calcule a distância entre dois pontos genéricos A e B em qualquer situação, que é o que a gente tenta elucidar aqui com essas observações que foram feitas, tá bom? Bom, hora de colocar em prática, então, não tem muita conversa não. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, onde eu peço para vocês calcularem, então, a distância do ponto A ao ponto B nos casos abaixo. Então, na letra A, eu peço para você calcular para mim a distância entre os pontos A de coordenadas menos 2 e 5 e B de coordenadas menos 2 e 1. Moçada, o que de maneira geral a gente observa nos alunos quando a gente chega nesse ponto que está aqui? Ainda um vício de querer cair na representação no plano cartesiano. É o que eu falei, não vai ter problema algum, mas o objetivo desse vídeo é te mostrar uma forma que te ajude a calcular essa distância. Então, se você quiser ir para o vício do desenho e se achar que de alguma maneira aquilo que está ali vai te ajudar, que você faça. Mas aqui eu vou procurar trabalhar de maneira genérica, tentando te colocar no que vai ser o perfil da geometria analítica, que é justamente a gente tentar adaptar essa nossa geometria, mas para essas fórmulas que vão estar associando ali as equações, ou de alguma maneira em que a gente vai estar utilizando aqueles pontos representados no plano cartesiano, tá bom? Então venham comigo, vou jogar aqui na formulinha, distância entre A e B. Então a gente vai ter que fazer basicamente o seguinte, olha, a distância entre A e B, ela vai ser a raiz quadrada entre as coordenadas de x elevadas ao quadrado, somado com a diferença entre as coordenadas de y elevadas ao quadrado, ok? Olha, aqui onde eu estou colocando xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, por favor, não é para achar que tem que seguir necessariamente essa ordem. Nessa fórmula que está aqui, foi o que eu comentei agora há pouco, tanto faz a ordem. O que você tem que fazer para mim é calcular a diferença entre as coordenadas x. Então, se você fizer, aqui tudo bem que o valor do x é o mesmo, né? Então, se você fizer, por exemplo, o ponto A menos 2 e 5, o ponto B menos 2 e 5, se você fizer a diferença entre eles, de qualquer maneira vai ter que dar quanto? Vai ter que dar zero fazendo o xa menos o xb ou o xb menos o xa. Só que aqui, por exemplo, no caso do y, onde eu estou querendo chegar, você tem que fazer as diferenças entre os valores de y. Então você pode fazer para mim 5 menos 1 elevar ao quadrado, ou você pode fazer para mim 1 menos 5 e elevar ao quadrado. Nessa fórmula, eu preciso que você tenha segurança para ter essa possibilidade de fazer a diferença do jeito que você bem entender. Vão ter relações na geometria analítica em que a ordem vai acabar fazendo diferença, até pelo fato de a gente lidar com subtrações. Nessa que está aqui, essa ordem não faz diferença porque eu estou trabalhando com esse resultado ao quadrado. Se você for olhar, esse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, ele acaba se enquadrando nessa observação que eu coloquei aqui, né? Se você fosse analisar isso que está aqui no desenho, você ia ver que o ponto de coordenadas menos 2 e 5 e o ponto de coordenadas menos 2 e 1, eles têm o mesmo x. Então a única diferença que existe entre as coordenadas desses dois pontos é o valor de quê? É o valor de y, porque não há diferença aqui, olha, no x.
A única diferença deles seria onde? Seria no y. Então eu já te garanto que a distância entre esses dois pontos aqui vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 4, que é a diferença entre esse y e esse. Se você estiver, então, numa situação em que dê para você observar simplesmente isso, poxa, o x é igual. Então, a diferença é simplesmente o valor de y. Se acontecer, maravilha. Mas eu vou jogar na fórmula até para que você confirme essa observação que eu tinha colocado. Mesmo que esse segmento AB seja paralelo aqui, por exemplo, ao eixo y, que é o que a gente iria observar, caso a gente fosse desenhar, a gente vai ver que essa fórmula se aplica, tá bom? Então, eu vou deixar indicado para vocês aqui, olha, a minha distância entre os pontos A e B seria xb menos xa. Vou pegar aqui o meu xb, que é como se fosse o menos 2. Aí só toma cuidado, porque olha, isso aqui é muito importante que vocês fiquem atentos na geometria analítica, porque vão ser várias fórmulas que vão ter caminhos parecidos a esse. Então, ó, é o xb, então é como se fosse esse menos 2, menos o xa. Então é como se fosse menos 2 menos o menos 2, perfeito? Então aqui, ó, vou deixar o passo a passo nesse primeiro momento. É como se eu estivesse fazendo isso, olha. xb, que é o menos 2, menos o meu xa, que é o outro menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o meu yb. Meu yb é 1, menos o meu ya, que é 5. Então eu fiz aqui, por exemplo, 1 menos 5 ao quadrado. Aí é essa sacada que eu quero que você tenha. Onde eu fiz aqui 1 menos 5, ninguém me impede de fazer simplesmente o quê? 5 menos 1, porque a ordem aqui, ó, não vai fazer diferença das diferenças entre esses valores de y, tá bom? A minha distância, então, entre A e B vai acabar sendo essa, olha. Distância entre A e B. Vai ter que ser a raiz de menos 2 menos menos 2, menos 2 menos menos 2 vai acabar ficando menos 2 mais 2, certo? E aí o menos 2 mais 2 vai ter que dar 0. Então fica 0 ao quadrado mais 1 menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. Então mais o menos 4 elevado ao quadrado. Daqui então a gente vai chegar à conclusão de que a minha raiz vai ter que ser 0 mais 16. E a raiz de 0 mais 16 é a mesma coisa que a raiz de 16. Raiz de 16 acaba sendo igual a 4, conforme a gente já tinha comentado, ok? Há alguma necessidade de passar por todo esse processo na hora da prova? Nesse caso especificamente, não, porque a diferença ela existiria apenas nas coordenadas ali de y. Mas se comprova o que foi colocado, que mesmo nesse caso a fórmula vai te ajudar, se for necessário, ok? Letra A está feita, venha comigo para a letra B. Na letra B já não tem muito para onde fugir. Porque aí você vai perceber que há uma diferença aqui, olha, entre as coordenadas de x e há uma diferença entre as coordenadas de y. Então, esse segmento AB, ele não é um segmento paralelo a qualquer dos eixos. Então, essa fórmula aqui vai acabar te ajudando. A distância entre os pontos A e B é, no primeiro momento, até você se familiarizar, eu sugiro mesmo, tá? Que você vá repetindo essa fórmula aí. Na hora da prova, se já tiver tudo no esquema, não precisa ficar colocando a fórmula na hora da prova para você se entender. Mas para a gente ficar olhando constantemente para isso e tentar ir guardando, fica, distância entre A e B vai ter que ser a diferença entre xb menos xa ao quadrado, mais a diferença yb menos ya ao quadrado. Então façamos aí a nossa diferença entre o meu xb e o meu xa. Distância entre A e B passa a ser xb menos xa. Quem que é o x do B? Foi o meu 3. E quem que foi o x do meu ponto A? Foi o 1. Então eu vou deixar indicado aqui, olha, 3 menos 1 ao quadrado, mais, se eu vou fazer aqui a diferença yb menos ya, yb é o 5, menos ya, que é como se fosse o 2. E aí tudo isso aqui elevado ao quadrado, ok? Muito bem, daí então a gente vai ficar com 3 menos 1, que vai dar 2, 2 ao quadrado. Então a gente fica com 2 ao quadrado, mais 5 menos 2, que vai ter que dar 3, mais 3 ao quadrado. Então essa distância que está aqui vai ser 2 ao quadrado, que vai ter que dar 4, mais 3 ao quadrado, que vai ter que dar 9, e aí eu fico então com 4 mais 9, chegando à conclusão então de que a distância entre A e B acaba sendo igual à raiz quadrada de 13. Onde eu fiz
3 menos 1, deixemos claro que eu poderia ter feito também 1 menos 3. Onde eu fiz 5 menos 2, não custa reforçar, que daria o mesmo resultado se eu tivesse feito 2 menos 5, tá bom? 3 menos 1 então dá 2, 2 ao quadrado vai dar 4, 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9, 4 mais 9, raiz de 13. E aí, como que um item, por exemplo, ou mesmo uma questão, pode avaliar se essa distância que está aqui está correta? Ele pode virar e falar para vocês, por exemplo, que a distância entre o segmento, entre os pontos A e B é inferior a 4. Isso aqui estaria correto? Seria correto eu dizer que a distância entre os pontos A e B seria inferior a 4? Sim. Por quê? Como a gente chegou aqui na raiz de 13, a gente sabe, por exemplo, que a raiz de 16 que acaba sendo igual a 4. Então, a raiz de 13, por ser menor que a raiz de 16, necessariamente vai ter que ser menor do que 4, certo? Além disso, como a raiz de 9 é 3 e a raiz de 13 é maior que a raiz de 9, a gente tem a certeza de que essa raiz de 13 tem que ser um número do tipo 3, alguma coisa. Então, se eu afirmo que a distância entre A e B é menor do que 4, isso está certo? Sim, ok? Letra B, então, está feita. Bora comigo, vem comigo para mais uma. Vamos enfiar uma fraçãozinha aí, para a gente dar uma relembrada. E aí vão ter pontos aqui em que você vai ter que se lembrar comigo realmente da matemática básica, como é o caso desse exemplo que está aqui, ó. Então, me ajude aí. Na letra C, eu vou calcular aqui as distâncias entre A e B. Aliás, a distância entre A e B, e vou deixar então indicada a fórmula de novo para a gente ficar olhando para ela, ó. Distância entre A e B, distância entre dois pontos, fórmula da distância entre dois pontos. Pegue um x menos o outro, então de maneira genérica estou deixando indicado xb menos xa ao quadrado, mais um y menos o outro, mais yb menos ya elevado ao quadrado, ok? Vamos nessa. Quero fazer um x menos o outro. Como que você fez aí esse x menos o outro? Ah, Bruno, eu fiz 1 menos meio. Show de bola. Só para te provocar um pouquinho, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer menos meio, menos 1. Pode fazer? Se você não seguiu essa ordem que eu fiz aí, não precisa mudar. Você vai ver que o seu resultado vai ter que ser igual ao meu. Mas então eu vou deixar indicado aqui, olha, que a distância entre A e B seria, o que eu tenho que fazer é um x menos o outro, independentemente de qual seja a ordem. Então aqui eu vou fazer, olha, menos meio, menos 1 ao quadrado. Professor, mas aí você fez errado. Porque você tinha que fazer o xb menos o xa. Tanto faz, ok? Só para não te confundir, eu vou trocar aqui, ó, para deixar bonitinho do jeito que eu fiz o cálculo, mas dá tudo na mesma. Eu vou deixar indicado como se eu tivesse feito o x do A menos o x do B. Mas aí você não está mexendo na fórmula? Não. Essa diferença não altera o resultado da fórmula, que foi o que eu fiz questão de mencionar aqui, ó. Nessa fórmula, xb menos xa ao quadrado, xa menos xb ao quadrado, eu não estou cometendo nenhum tipo de equívoco aqui, tá bom? E no segundo? No segundo eu vou deixar indicado como se fosse o yb menos o ya. Aqui de qualquer maneira dá tudo na mesma. Mas aí também não tem problema, professor. Olha só, se você fez aqui xa menos xb, você não teria que necessariamente indicar ya menos yb. Aqui você não fez o do A menos o do B. Aqui não faz diferença se você fizer o do B menos o do A? Não faz. E não é que não faz diferença simplesmente porque eles são iguais, é porque não faz mesmo, tá bom? Então ali, se eu fosse deixar yb menos ya, é como se fosse ficar isso aqui, olha. O yb é como se fosse o menos 1, menos o meu ya, que é como se fosse também quem? O meu menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Aqui vale mencionar que esse segmento, se você estivesse fazendo a análise dele no plano, você ia perceber que esse segmento aqui, olha, ele é paralelo ao eixo x, tendo em vista que os valores de y aqui acabam sendo iguais. Tanto que quando a gente fizer essa diferença, a gente vai perceber que essa diferença daqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 0. Então, se os valores de y são iguais, a gente sabe que a diferença vai se dar apenas entre as coordenadas de quê? As coordenadas de x, ok? Se não tinha observado isso e jogou na fórmula, tá aqui, ó. A distância entre A e B vai ter que ser igual a raiz de, vamos fazer aqui, ó, o menos meio, se eu for tirar 1, lembre-se, trabalha com denominador comum que vai ser o 2, 2 por 2 vai ter que dar 1, 1 vezes menos 1 vai ter que dar menos 1, vou pegar o 2 e vou dividir por 1, vai ter que dar 2, 2 vezes menos 1 vai ter que dar menos 2, e a gente chega à conclusão, então,
de que essa diferença que está aí acaba dando menos 3 meios, perfeito? Teria que fazer então aqui, olha, menos 3 meios elevado ao quadrado. Se você fez a diferença de xb para xa, ao invés de menos 3 meios, quanto que você encontrou? Você encontrou 3 meios, que vai dar tudo na mesma quando a gente elevar ao quadrado. Mais esse menos 1, menos menos 1. Menos 1 menos menos 1 acaba sendo menos 1 mais 1, que vai ter que dar 0, e aí 0 ao quadrado vai ter que dar o próprio 0, perfeito? Então a gente aqui, do jeito que faz nesse caso, com a fórmula, é como se a gente estivesse dando volta à toa, tá? Mas o menos 3 meios ao quadrado acabaria dando 9 quartos, já que a gente tem ali expoente par com base negativa, o meu resultado acaba sendo positivo, então a gente ia chegar aqui a raiz quadrada de 9 quartos, e a raiz quadrada de 9 quartos acaba sendo igual a 3 meios, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo aí 3 meios, que nada mais é do que a diferença. Olha, se você estivesse olhando aqui, lá no eixo, né, lá na reta x, o menos meio, aqui estaria o 0 e aqui estaria o 1. Qual que é a diferença entre esses segmentos aqui? Ora, aqui eu estou andando meio, aqui eu estou andando 1. Meio mais 1 vai dar 1,5. O que é o 3 meios? 3 meios nada mais é do que 1,5, que é a distância, então, entre esses dois pontos. Fechado? Show de bola, maravilha, coisa linda. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, atenção na resolução desse exercício, onde eu peço para você, aliás, eu afirmo, né, que a distância entre os pontos A de coordenadas A mais 1 e 5 e o ponto B de coordenadas 6 e 3A menos 1, foi dito então que a distância entre dois pontos é 5. E aí eu peço então para você determinar as coordenadas de A e de B. Bem, então aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque num primeiro momento pode acontecer de um candidato fazer a leitura como se fosse o seguinte: ah, professor, a distância entre os pontos A, que é A mais 1,5, que você pode olhar para esse 1,5 aqui como se isso aqui fosse um decimal, né? E aí, por favor, não se confundam. Se eu estou falando aqui de um ponto A, é porque eu estou te dando uma coordenada x e uma coordenada y. Não se apresenta um ponto A com uma expressão do tipo A mais 1,5. Você não pode olhar para aquilo ali como se fosse uma expressão só. São duas, né? A mais 1 é o valor do meu x, olha. E 5 é o valor do y. Assim como nas coordenadas do meu ponto B, o 6 é como se fosse o x e o 3A menos 1 é como se fosse quem? É como se fosse o y, certo? Então, como eu preciso calcular aqui a distância entre os pontos A e B, distância entre A e B é sempre a raiz de um x menos o outro elevado ao quadrado mais um y menos o outro elevado ao quadrado, ok? Daqui então a gente vai chegar à conclusão de que a distância entre os pontos A e B vai ser dada pela expressão pega um x e tire do outro. Se eu for fazer aqui o xb menos o xa, cuidado, se eu fosse fazer xb menos xa, ficaria assim, olha, 6 menos o a mais 1, perfeito? Pode fazer dessa forma, ou pode fazer o contrário, que eu acho que ficaria mais tranquilo. Vou fazer o a mais 1 menos 6. Então, só para organizar, apesar de não fazer diferença, é como se eu estivesse fazendo aqui, olha, xa menos xb, dessa forma. Então, eu vou deixar dessa vez. Então, olha, eu vou deixar indicado aqui, ó, como se fosse a mais 1 menos o meu xb, que é o 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Mas, aí agora eu vou fazer um y menos o outro. Aqui, por exemplo, olha, eu posso fazer 5 menos 3a menos 1, que é como se fosse o meu yb menos, desculpa, o meu ya menos o meu yb, certo? Então eu estou fazendo ali o 5 menos o 3a menos 1. Ou eu posso fazer o yb, que é o 3a menos 1, menos o meu ya, que é o 5. Vou optar por deixar dessa forma. Só que se você fez dessa, o que você tem que deixar indicado para mim? 5 menos 3a mais 1. O que você ia encontrar? Você ia encontrar menos 3a mais 6. Se eu fizer do ya para o yb, desculpa, do yb para o ya, eu vou encontrar quanto? 3a menos 6. Aí é comum vocês me questionarem às vezes o seguinte: professor, poxa, mas eu fiz ali, eu encontrei menos 3a mais 6.
do jeito que você fez, você encontrou 3A menos 6. Exatamente, tá certo. É porque se a gente fizer a diferença em sentidos contrários, a gente vai encontrar resultados opostos. Mas tudo isso elevado ao quadrado vai dar na mesma. Então eu vou deixar indicado aqui, dessa vez, na hora do y, eu vou fazer o yb menos o ya. Eu vou dançando conforme a música, do jeito que eu achar que fica mais fácil eu trabalhar minhas expressões. xa menos xb, xb menos xa, ya menos yb menos ya, você tem liberdade para conduzir do jeito que achar mais simples aí na fórmula da distância. Então aqui eu vou deixar o yb menos o ya, que é 3a menos 1 menos o 5, tudo isso que aqui é elevado ao quadrado, ok? Muito bem. Vamos melhorar um pouquinho essa expressão que está dentro do radical, depois a gente usa o 5, né? Porque ele já me deu a distância. Vocês perceberam que aqui ele meio que mudou um pouquinho a jogada do que a gente viu nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, eu te dava as coordenadas dos pontos e pedia para você descobrir a distância. Aqui é o contrário. Eu te dou a distância, mas vocês vão perceber que a gente não tem as coordenadas aqui dos dois pontos, dos pontos A e B. No ponto A falta uma coordenada, que é a de x, no ponto B falta uma coordenada, que é a de y. Então aqui, bora organizar esse negócio. Minha distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de A mais 1 menos 6. Então ficaria A menos 5 ao quadrado mais 3A menos 6 ao quadrado. Certo? Bem, então nesse ponto aqui do curso, que a gente já está numa parte mais avançada da matemática, eu preciso que o A menos 5 ao quadrado já esteja natural para você como um caso de produto notável, tá bom? O A menos 5 ao quadrado, ele acaba sendo o quadrado do primeiro, que é o A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu vou deixar indicado para vocês que a distância entre A e B acaba sendo raiz quadrada de A ao quadrado menos 10A mais 25, que é o resultado ali daquele primeiro quadrado da diferença. E depois nós temos um outro quadrado da diferença, que é o quadrado de 3A menos 6, que acaba se transformando em 3A ao quadrado menos 2 vezes 3A vezes 6 mais o quadrado do segundo, que é o 6 ao quadrado. 3A ao quadrado vai ter que dar 9A ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 6, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 acaba dando 36, então menos 36A, mais o 6 ao quadrado, que tem que ser 36. Então ficamos com isso aqui, olha, mais 9A ao quadrado, menos 36A, mais 36. Tudo isso daqui tem que ficar, então, dentro do radical. Melhorando um pouquinho, então, aquela expressão que está ali, eu vou passar a ter isso, olha, a distância entre A e B vai ter que ser a raiz quadrada de... Esse A ao quadrado, se eu for somar com 9 ao quadrado, vai acabar me dando 10A ao quadrado. Se eu for pegar menos 10A e for juntar com menos 36A, menos 10A, se eu for juntar com menos 36A, isso aqui vai acabar me dando menos 46A. E o 25, se eu for somar com 36, 25 somado com 36 acaba dando 61, perfeito? Então nós estamos com isso aqui, olha. 10A ao quadrado menos 46A mais 61. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que igualar essa expressão a quanto? A 5. Já que essa que está aqui, esse que está aqui é o resultado da minha distância. Então eu vou pegar isso que está aqui e vou igualar a 5. Vou trazer então aqui para a resolução no segundo slide. Então dá uma olhadinha aí, se precisar. Dê um printzinho aí rapidinho, dê um pause aí na tela. E vem comigo para a segunda etapa, que seria essa que está aqui então. Olha, deixar indicado que a raiz de 10A ao quadrado menos 46A mais 61, que tudo isso que está aqui vai ter que ficar igual a 5, ok? Bem, aqui, moçada, é como se a gente tivesse com o que a gente chama de uma equação irracional. Eu tenho aqui um radical e aí a maneira de você conduzir a resolução é elevando os dois membros ao quadrado. Então eu vou pegar esse radical, vou elevar ao quadrado, e vou pegar esse 5 também e vou elevar ao quadrado.
Daqui então a gente vai concluir que 10A ao quadrado menos 46A mais 61. No segundo membro a gente teria o 5 ao quadrado, né? Só que esse 5 ao quadrado acaba dando 25. Então eu vou pegar esse 25 e vou passar para o primeiro membro já de uma vez trocando o sinal. Então menos 25. E aí tudo isso aqui vai ter que ficar igual a zero. A gente vai cair numa equação de segundo grau do tipo 10A ao quadrado menos 46A mais, se você fizer a diferença aí, 61 menos 25, você vai acabar encontrando 36 mais 36, e aí o resultado disso aqui tem que ficar igual a zero, ok? Bom, na hora da gente fazer então aqui o cálculo, o que a gente vai ter que deixar indicado? O A acaba sendo 10. Bom, se quiser pode simplificar um pouquinho. Vamos tentar diminuir um pouquinho aqui os coeficientes para a gente não ter que trabalhar com valores maiores. Vocês estão percebendo que aqui o 10, o 46 e o 36, por exemplo, eles são divisíveis por 2. Então dá para eu dividir essa equação que está aqui por 2 e a gente acabaria chegando em 5A ao quadrado menos 23A mais 18 igual a zero, ok? Daqui então o meu A vai ter que ser igual a 5, o meu B vai ter que ser igual a menos 23 e o meu C vai ter que ser igual a 18. Passemos ao cálculo então do discriminante. Meu discriminante é B ao quadrado menos 4AC. O meu B aqui então é menos 23 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 5, vezes o valor do C, que foi 18. Bem, o menos 23, se eu for elevar ao quadrado, isso aqui acaba dando 529. Ficamos então com 529 menos 4 vezes 5 vezes 18, que dá 360. Logo, meu discriminante vai ter que ser igual a quanto? Diferença entre 529 e 360 tem que dar 169. Bem, se eu cheguei aqui nesse discriminante, que é 169, pelo fato dele ser um discriminante positivo, a gente sabe que ali eu vou acabar encontrando dois valores diferentes para a minha incógnita. Só tome um pouquinho de cuidado para vocês não confundirem aqui, olha, esse A, que é a incógnita da equação, com o A do nosso coeficiente, certo? A minha equação aqui, então, ela está escrita em função de A. Então lembre-se que eu não vou calcular aqui x, né? Ah, x é igual a menos b mais ou menos. Não, não é o x. A minha incógnita aqui acaba sendo A. Então eu deixo indicado que o A tem que ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do meu discriminante, tudo isso que está aqui, dividido por 2A. Daí então o meu A passa a ser menos o b. O meu b vale menos 23, então eu ficaria com menos 23, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 169, dividido por 2 vezes o valor do A, dividido por 2 vezes 5. Assim, então, o meu A acaba sendo menos 23, que vai ter que dar 23, mais ou menos a raiz de 169, que vai ter que dar 13, tudo isso que está aqui, dividido por 2 vezes 5, que vai ter que ser 10. Daqui então a gente vai chegar a dois valores diferentes para A. O meu A pode ser 23 mais 13 sobre 10, assim como o meu A pode ser 23 menos 13 sobre 10. Se o meu A for 23 mais 13, 23 com mais 13 acaba dando 36. E aí eu chegaria então a 36 décimos, que simplificando aqui, por exemplo, por 2, me levaria para 18 quintos. O 23 menos 13 acaba dando 10, e o 10 sobre 10 vai ter que dar 1, ok? O que a questão queria, né, o que o exercício aqui pediu para vocês, eram as coordenadas de A e de B. Quando eu falo das coordenadas de A e de B, é que eu quero que você me diga então qual é o valor desse x e qual é o valor desse y aqui para o ponto B. Como eles estão escritos em função de A, eu vou poder apresentar para vocês duas possibilidades. Então vou colocar aqui, olha. Deixa eu só abrir aqui um slide rapidinho em branco.
Bom, como ele pede para a gente aqui então, essas duas coordenadas, né, tanto de A quanto de B, eu vou imaginar aqui, olha, se o meu A fosse 18 quintos, se o A fosse 18 quintos, para qual valor que iria essa expressão aqui, olha, o A mais 1, ele acabaria sendo 18 quintos somado com 1. Aí eu já vou transformar esse 1 aqui, como o denominador é 5, eu já vou transformar ele em 5 quintos, tá bom? Então, olha, seria o A, que é o 18 quintos, mais o 1, que escrito como denominador 5 seria os 5 quintos. Então, a conclusão é de que eu teria lá o ponto 20, o x, né, como se fosse 23 quintos. E essa outra coordenada que está aqui, que é 3A menos 1, 3A menos 1 acabaria se transformando nisso aqui, ó. 3A menos 1 seria 3 vezes 18 quintos menos 1. 3 vezes 18 quintos, isso aqui acabaria dando 54 quintos menos um 1, que é como se fosse os 5 quintos, tá bom? 54 quintos menos 5 quintos. E aí os 54, se você for tirar 5, a gente acaba chegando em 49 quintos. Então, quais poderiam ser as coordenadas de A e de B? Ó, se eu tiver o A com coordenada x, que é o A mais 1, ou seja, x igual a 23 quintos, e o y dele igual a 5. E se eu tiver B com coordenadas x igual a 6 e o y igual a 49 quintos, esses dois pontos aqui, a gente acabaria percebendo que a distância entre eles acaba sendo igual a 5, tá? Se você fizer aí a diferença entre o 23 quintos e o 6, elevar ao quadrado, o 5 menos o 49 quintos e elevar ao quadrado, você vai ver que esse resultado aqui vai acabar dando 5. Só que lembra que não necessariamente o A tem que ser o 18 quintos, porque na resolução a gente viu que esse A acabaria sendo igual a 1 também. Então, se o meu A fosse 1, o que a gente teria aqui, ó? O meu A mais 1, aí aqui fica mais tranquilo, porque por ser um número inteiro, meu A mais 1 seria 1 mais 1, ou seja, 2. E o meu 3A menos 1 acabaria ficando 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 menos 1 acaba dando 2. Então, cuidado. Uma outra opção seria que o meu ponto A tivesse coordenadas o quê? O x dele é o A mais 1. Nosso x aqui foi 2, então, olha, o meu A mais 1 aqui deu 2. Então, o ponto seria o ponto de coordenadas 2 e 5, que é esse 5 que a gente colocou aqui, perfeito? E o ponto B acabaria sendo esse que está aqui, olha, o 6, que é o nosso x, e aquela expressão, 3A menos 1, que acabou dando quanto? Que acabou dando 2. Então, a gente ficaria aqui com o ponto de coordenadas 6 e 2, ok? Essas duas opções aqui, então, essa possibilidade de valores de A e B e essa possibilidade daqui de valores de A e B acabariam fazendo com que a distância entre esses dois pontos acabaria sendo de quanto? Acabaria sendo de 5, perfeito? Muito bem, aí, claro, pô, Bruno, mas aí na hora de uma prova, como que eu vou ter a certeza de que é essa ou de que é essa? Aí ele pode criar situações, né? Ele pode virar e falar, por exemplo, que as coordenadas são números inteiros, aí você descartaria essa possibilidade daqui. Ou ele pode incluir outras situações aí que de alguma maneira você pudesse distinguir, né? Qual das duas opções que ele queria. A sacada aqui então é o seguinte, a gente trabalhou com uma situação em que ele inverteu. Ao invés dele pedir a distância, ele me deu a distância. E a situação que eu propus para vocês aqui não é uma situação assim tão rara quando acontece isso, quando ele me dá a distância, porque aí a jogada dele é tentar conduzir você mesmo para a resolução de uma equação. Que caia, pode acontecer de cair até numa equaçãozinha de primeiro grau, e a resolução se tornaria mais simples. Mas nessa que está aqui, uma questãozinha mais trabalhosa, que eu te jogo para uma equação de segundo grau, a gente nessa equação acaba encontrando um discriminante que tem valor positivo, então são dois valores diferentes para A. É uma questãozinha que vocês estão vendo o seguinte, de geometria analítica, a gente precisava saber basicamente o quê? Essa fórmula da distância. De resto, a gente vai depender de conceitos de outros pontos do curso, né? Aqui, ó, desenvolvimento de produto notável,
depois resolução de uma equação de segundo grau, substituição de valores, de geometria analítica mesmo, a gente tinha essa relação, ok? Dê uma olhadinha, veja se você entendeu aí tudo que eu coloquei para você na explicação desse exemplo e vamos ao último desse bloco, em que eu coloco para vocês o seguinte, olha, uma circunferência tem seu centro no ponto C de coordenadas 4 e 3. Ache a medida do seu raio, sabendo que ela passa na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então isso aqui vai ser muito comum, né? Da gente trazer os conceitos da geometria para o que a gente tem aqui dentro da geometria analítica, até porque não tem como separar, né? O que a gente está estudando aqui é uma geometria, só que é uma geometria que caminha junto ali com o estudo da álgebra, por conta das equações. Então o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte, olha, eu tenho uma circunferência, ela tem lá o centro dela no ponto de coordenadas 4 e 3. Vou fazer só um rascunho aqui para você entender o que está acontecendo. E aí ela quer saber a medida do raio, sabendo que ela vai passar o quê? Na origem. Então o negócio é o seguinte, a circunferência, ela tem que passar na origem. O que a gente define como sendo o raio? O raio é justamente a medida desse segmento, né? Olha, que sai do centro da circunferência e passa por algum ponto dessa circunferência. Ó, se aqui eu tenho esse ponto como sendo o centro, o que é o raio da circunferência? Olha, se eu fixar esse ponto, esse segmento é o raio da circunferência. Mas é só ali que eu consigo medir o raio? Não, qualquer ponto que eu pegar sobre a circunferência, a distância desse ponto ao centro vai indicar para mim justamente o quê? O raio. Só que aqui então, do que ele está falando nessa questão? Nessa questão ele está pedindo a distância entre dois pontos. Ele está pedindo a distância entre o centro e a origem do sistema, que é o ponto de coordenada 0, 0. Só que aí ele traz um outro elemento, que é a circunferência, e aí ele vai te pedir a medida do raio. É uma forma despistada de cobrar simplesmente o quê? A distância entre dois pontos, ok? Se eu quero saber o comprimento dessa circunferência, o comprimento do raio dessa circunferência, esse comprimento vai ser a distância entre o centro e um ponto que pertencesse a essa circunferência, que em particular ele me deu aqui a origem, certo? Então, bora lá. A distância aqui que eu vou calcular, então, vai ser, na realidade, vou deixar indicado para vocês aqui, olha, vai ser entre o meu ponto C e a origem. E aí eu vou colocar como se eu estivesse fazendo, então, a diferença entre o x do centro e o x da origem, elevado ao quadrado, mais a diferença entre o y do centro e o y da origem, elevado ao quadrado, ok? Dá aqui, então, a minha distância entre esse ponto C, que é o centro, e a origem, seria x do centro, 4, menos o x da origem. Ora, a origem é o ponto de coordenadas 0 e 0, ok? Então fica simplesmente 4 menos 0 ao quadrado, mais o y do centro, que é 3, menos o y da origem, que é 0, mais 3 menos 0 ao quadrado. Então aqui nós ficamos com a distância do centro à origem, como se fosse 4 menos 0, que vai dar 4, 4 ao quadrado, que vai ter que dar 16, mais 3 menos 0, que vai dar 3, 3 ao quadrado vai ter que dar 9, e aí a raiz quadrada que a gente passa a ter aqui é a raiz de 25, raiz de 25 acaba sendo igual a 5, ok? Então está feita essa, e aí com isso então a gente fecha aqui esse bloco. Sobre a questão anterior, sempre vale o reforço do seguinte, se na hora da prova, por exemplo, Bruno, poxa, cara, eu acho que eu gastei muito tempo aqui, se cai uma questão dessa na minha prova, como que eu vou fazer? Bom, aí é a sua escolha lá, né? Dependendo até pelas alternativas, se é uma prova de múltipla escolha, dependendo até pelas alternativas, a gente consegue meio que ir deduzindo ali os valores que eles vão colocando e você, de uma certa forma, vai invertendo a situação, fazendo a substituição desses valores ali nos dados do problema para ver se você consegue fechar. Mas isso é partindo de uma hipótese que, dependendo, dê para eu usar as alternativas, certo? De maneira geral, o que eu sempre coloco. Se você está nesse ponto aqui do curso comigo, é porque você já caminhou bem. Então você sabe que todos esses detalhezinhos lá de trás, eles podem acabar sendo cobrados num conteúdo como esse. E para que a gente consiga ter uma agilidade de cálculo nesse ponto, é por isso que tudo que a gente viu aí antes aqui no curso acaba sendo decisivo, né? Justamente para que você consiga ter celeridade aí nesse processo. Fechado? Maravilha? Então, ó, fecha esse bloco aqui com vocês, tá bom? Agradeço aí a sua companhia. Ideia, relação importantíssima apresentada para vocês aqui dentro desse bloco.
que é a da distância entre dois pontos. Não saia para a sua prova com o conteúdo de geometria analítica aí previsto no seu edital, sem dar uma olhadinha nessa forma, ok? Forte abraço, tudo de bom, já já a gente continua, valeu!